Olá pessoal, seguimos aqui com mais um vídeo sobre construções elementares utilizando apenas régua e compasso. Na aula de hoje faremos a construção de uma das figuras que é talvez a mais importante quando trata-se de resolução de problemas envolvendo construções utilizando-se régua e compasso. Vamos aqui à nossa construção. Dada uma reta R e um ponto A que não lhe pertence, traçar uma reta S paralela a R que passa pelo ponto A. Então, traduzindo isso em uma figura, seria isso. Você tem uma reta no plano, tem um ponto P que não pertence a essa reta e queremos desenhar isso, basicamente o quinto postulado de Euclides, né? Queremos construir uma reta paralela à reta R que passe pelo ponto P. Bom, existem algumas técnicas para fazer isso. Vamos passar aqui por algumas, apresentando também as justificativas geométricas para isso, tá bom? Então, primeira demonstração, primeira construção que nós vamos fazer é a seguinte, ó. Vamos aqui pegar o nosso compasso já, e aí, ó, vamos colocar a ponta seca do compasso em P, abrir o compasso de maneira tal que, ao traçar a circunferência, nós tenhamos dois pontos distintos aí de interseção com a reta, tá bom? E aí eu vou construir de fato as circunferências aqui para que fique mais fácil a explicação da justificativa. Mas lembrar, o que nós queremos aqui, por exemplo, seria somente, ó, essas duas interseções. Então, se você já tem uma afeição com a geometria e consegue lidar muito bem com essas visualizações completas, sem mesmo ter desenhado tudo, fique à vontade, tá? Mas aqui, para talvez ficar um pouco mais didático, vou fazer a circunferência inteira. Então, fazemos a circunferência de modo que ela tenha ponta seca em P e intercepte duas vezes aqui a reta R. E aí, o que nós temos com essas interseções são a criação de dois novos pontos. Temos aqui o ponto A, olha só, temos aqui um ponto A, e temos aqui um ponto B, tá bom? São as interseções. E aí, o que é que nós faremos agora? Vamos pegar a ponta seca do compasso com abertura igual à que nós tínhamos antes e vamos colocar aqui no vértice B. Aqui, para essa construção, nós utilizaremos circunferências, ou seja, aberturas de compassos com tamanhos diferentes. E aí, para ficar mais fácil também, na hora de fazermos as justificativas, né, do método utilizado, as circunferências que têm a mesma cor terão o mesmo raio, tá bom? Ou seja, a abertura do compasso será a mesma. Então, vamos aqui desenhar mais uma circunferência, né? Construir uma circunferência utilizando aí a cor verde novamente. Fazemos aqui, olha só. E com isso nós ganhamos pelo menos 4 pontos novos aqui, tá bom? Deixa eu sinalizar para vocês quais são os pontos. Temos esse pontinho aqui em cima, que não vamos utilizar. Temos esse pontinho aqui. Temos o encontro de novo entre as circunferências. E temos um ponto aqui de interseção da circunferência com a reta R. Para ficar também mais fácil a visualização na hora de demonstrarmos ou justificarmos, eu vou nomear apenas os pontos que vamos utilizar, tá bom? Então, vou nomear esse ponto aqui, ó, que é o ponto C, que é o único ponto desses 4 novos que criamos que vamos utilizar de fato, tá bom? E aí, o que é que nós vamos fazer agora? Ó, vamos pegar a ponta seca do compasso, colocar sob o ponto P e vamos utilizar o compasso como um instrumento de medida. Vamos fazer com que a abertura dele vá tão somente até o ponto C, tá certo? Então, olha só, vamos fazer com que isso aconteça. E isso nos sugere agora uma circunferência, né, já que a abertura do compasso mudou, uma circunferência com a cor diferente. Então, vamos fazer aqui com essa cor mais rosa, tá bom? E aí, o que é que nós vamos fazer agora? Ó, vamos pegar a ponta seca do compasso, colocar novamente sobre o vértice, sobre o ponto B, tá bom? E vamos aqui
traçar mais uma circunferência lilás. Olha só, vou fazer isso aqui. Lembrar, circunferências de cores iguais têm mesma abertura, ou seja, mesmo raio. E aí nós temos vários pontos aqui que podemos criar com as interseções. Mas de todos esses pontos, só vai nos interessar aqui a interseção entre a circunferência verde e essa lilás, que é esse pontinho aqui, ó. Tá bom? E aí, seguindo a ordem alfabética que estamos fazendo A, B, C, esse pontinho aqui vai ser o nosso ponto D. O que nós vamos fazer agora é pegar a nossa régua, olha só, e colocar aqui sobre o ponto P e sobre o ponto D, olha só. E aí o que nós teremos aqui é exatamente a construção de uma reta paralela à reta dada, ou seja, essa reta aqui, a reta S, ela é paralela à reta R. Então, por construção, a nossa reta S já está desenhada. Mas nós queremos fazer a justificativa, né? Por que, de fato, eu posso considerar que essas retas são paralelas? E, enfim, eu posso utilizar de alguns instrumentos, né? Eu posso utilizar, por exemplo, de um par de esquadros, né, para verificar. Mas na matemática, ela é uma ciência não empírica necessariamente, né? Então, nós podemos aqui fazer a demonstração utilizando apenas conceitos da matemática. E aí, para entender isso aqui, nós precisaremos retomar algumas propriedades dos paralelogramos. Por quê? Vamos verificar o seguinte, ó. Eu quero que vocês observem agora que o segmento, olha só, esse segmento aqui, PD, tá bom? Deixa eu fazer aqui melhor, de forma tranquila, olha só. PD, ele é raio dessa circunferência verde, tá certo? Mas, se você observar, aqui, ó, BC também é raio de uma circunferência verde. Então, quer dizer que eles possuem o mesmo tamanho. Da mesma forma, nós podemos observar aqui que PC, olha só, PC, ele é raio da circunferência lilás, né? Assim também como BD, ó. Observe que BD também é raio de uma circunferência lilás. Ou seja, nós temos aqui uma figura na qual, deixa eu até escrever para ficar melhor para que vocês compreendam, na qual temos o seguinte, ó, o segmento PD, ele é congruente ao segmento CB, ok? Temos ainda aqui PC, é congruente a DB. E nós temos que PDBC é quadrilátero. E aí, se é um quadrilátero no qual os lados opostos são congruentes, esse quadrilátero ele é um paralelogramo, ok? E uma das propriedades, uma das definições, na verdade, né, do paralelogramo é exatamente essa, né? É um quadrilátero que possui os lados opostos congruentes, tá? É possível demonstrar que, de fato, essa figura aqui possui os lados paralelos. E aí, se os lados são paralelos, evidentemente, as retas suportes desses lados também serão paralelas. Então, essa é uma primeira maneira de construir, vamos assim dizer, essa reta S paralela à reta R. E aí vamos agora para uma segunda maneira de fazer essa construção. E aí, para essa segunda maneira de fazer a construção, o que é que nós vamos fazer? Ó? Nós vamos ter que encontrar, na verdade, tomar qualquer que seja um ponto A aqui na reta R, desde que esse ponto A não seja a projeção do ponto P, tá bom? Desde que não forme 90 graus aqui. Então, poderia estar em qualquer lugar dessa reta, inclusive nesse ponto aqui. Mas para ficar mais fácil de fazermos as construções, vou pegar esse ponto A um pouco mais próximo aqui da projeção do ponto P, tá?
Então, está aqui o nosso ponto A. O que é que vamos fazer aqui? Vamos pegar a ponta seca do compasso, colocar em A e levá-lo até P, tá bom? E vamos traçar aqui a circunferência mais uma vez. Não é necessário, tá, traçar a circunferência completa. Estou fazendo a circunferência completa, a figura fica bem mais riscada do que deveria, é verdade, mas eu acredito que para a visualização dos raios, que tem os segmentos que são congruentes, fica mais fácil a percepção, tá bom? Então, primeiro, abrimos o compasso de A até P e traçamos a circunferência. Com isso, nós obtemos aqui dois novos pontos. Temos aqui um ponto B e temos um ponto C, de modo que o ponto A ficou entre B e C. Tá bom? E aí, o que é que nós iremos fazer agora? Ó, vamos colocar a ponta seca do compasso aqui, ó, em P. Vejam. E vou utilizar o compasso, tal qual na outra construção, como instrumento de medida. Então, vir aqui, ó, e medir de P até B. Então, a princípio, eu só precisaria ter essa medida, tá bom? Não precisa fazer mais nada, só ter essa medida. Mas como eu sei que vamos precisar fazer a justificativa, eu vou fazer, né, eu vou desenhar aqui a circunferência e como essa tem um raio diferente da anterior, vou fazer com uma cor diferente, para que vocês percebam que circunferências diferentes significa abertura de compassos diferentes. Tá? Então, fizemos aqui, pegamos a medida e vamos transferir essa medida a partir do vértice C. Olha só, venho aqui no ponto C, vértice não, do ponto, né? Venho aqui a partir do ponto C, olha só. E vou traçar essa circunferência aí azul, né? Já que tem o mesmo raio. E aí, ao fazer isso, nós encontramos um outro ponto aqui. Olha só, que é o ponto de, um dos pontos de interseção entre essa última circunferência e a primeira que desenhamos na cor verde. E aí, seguindo a ordem alfabética, aqui temos o ponto D, tá bom? E aí a ideia é traçar agora de P para D. E aí, olha só, quando traçamos de P para D, para surpresa de ninguém, o que nós encontramos aqui é exatamente, ó, a reta S, que é a reta paralela à reta dada, que passe pelo ponto P. E aí vamos lá, qual é a justificativa? Para compreendermos melhor essa justificativa, se faz necessário entender duas coisas. Primeiro, quais são as propriedades de um triângulo isósceles? Segundo, quais são os casos de congruência entre triângulos? Entendidas essas duas coisinhas aí, fica mais fácil de entender essa justificativa. Então, vou fazer aqui para vocês. Olha só. Vamos traçar aqui uma poligonal para formar alguns triângulos, tá bom? Então, vou traçar aqui, deixa eu ver, nessa cor azul bique. Olha só. Vamos traçar de B para P, de P para A, olha só, de A para D e de D para C. Destacando assim alguns triângulos, dos quais eu quero destacar aqui, olha só, quero que vocês observem aí, por favor, o triângulo APB, olha só, triângulo APB, e o outro triângulo que eu vou dar destaque é o triângulo ADC. É o triângulo ADC. Primeira coisa que eu posso falar sobre esses dois triângulos é que eles são triângulos isósceles. Como triângulo isósceles? Vamos aqui observar o seguinte, ó. AP é raio da circunferência verde, assim como AB também é raio. Logo, o que nós temos aí já garantido é que esse camaradinho aqui tem o mesmo tamanho que esse, ou seja, AP é congruente a AB. Mas observem também comigo que AD é raio também da circunferência verde, assim como AC também é raio. Então, esses quatro segmentos que estão destacados com um tracinho aí na cor rosa têm o mesmo comprimento.
E ainda observem que o segmento PB ele é raio dessa circunferência azul. E DC também é raio de uma circunferência azul, tá bom? Por construção. Então, quer dizer que esse camaradinho aqui, ó, tem o mesmo tamanho que esse. Então, nós podemos afirmar que esses triângulos eles são congruentes, pelo caso lado, lado, lado. E aí, se eles são congruentes, nós podemos agora observar e fazer uma homotetia e vamos verificar que essa aqui, ó, seria a altura, né, relativa à base BA tem que ser congruente à altura relativa à base AC. E aí, se eu tenho essas duas alturas com a mesma medida, significa que essas retas estão a uma mesma distância, né? Pegando dois pontos diferentes das duas, destacamos aí distâncias iguais. Logo, essas retas são paralelas, ou seja, R é paralela a S. Vamos ainda ver uma outra construção, tá bom? Sei que o vídeo ficou um pouco mais longo, mas aí você pode ir passando o vídeo, assistindo a velocidade diferente, ver apenas uma parte do vídeo, tá bom? E aí qual é uma terceira maneira, né, de construir uma reta que seja paralela a R que passe por P? É traçando duas perpendiculares. Por exemplo, nós já aprendemos a traçar a perpendicular a R que passa por P, tá bom? No vídeo, aqui nessa playlist. Como é que nós fazemos? Vamos lembrar, ó. Colocamos a ponta seca em P, abrimos o compasso de tal modo que ao traçar uma circunferência que nós teríamos marcados aqui dois pontos, ó, marcados aqui esses dois pontos de interseção, e aí agora basta construir a mediatriz, né, do segmento formado pelos dois pontos. Vamos aqui dar nome a esses pontos, né, o ponto A e ponto B. Para construir essa mediatriz, vamos aqui bem rapidinho, ó, colocamos a ponta seca no ponto A, de modo que a abertura seja maior do que metade do, do segmento AB. Podemos deixar aqui, por exemplo, ó, deixar assim. E aí vamos fazer pequenos arcos aqui. Aí, com a mesma abertura do compasso, colocamos aqui a ponta seca sobre o ponto B e fazemos aqui, ó, as interseções. E aí, o que é que nós vamos fazer? Pegar a nossa régua, colocar um pontinho aqui sobre a primeira interseção, venho aqui na outra interseção, tá bom? Fazendo aqui os ajustes, e nós traçamos, né, essa reta mediatriz, olha só. Então, nós conseguimos uma reta perpendicular a R que passe por P. E aí, qual é a ideia agora? A ideia agora é fazer a reta perpendicular a essa reta, vamos chamar aqui de uma reta T, tá bom? Uma reta transversal, né? Vamos chamar aqui uma reta T e fazer a reta perpendicular a T que passe por P. E aí é fazer basicamente o que nós acabamos de fazer aqui, tá bom? É colocar a ponta seca, vamos aqui bem rapidinho, tá bom? Já que já fizemos essa construção há pouco. Ó, coloca a ponta seca aqui sob o ponto P, marcamos dois pontos aqui marcamos dois pontos sobre a reta T. Vamos dar nomes a esses pontos, vamos chamar aqui de ponto C e chamar aqui de ponto D. E o que nós queremos agora é fazer exatamente a mediatriz, né, desse segmento CD. E aí, fazer essa mediatriz, vamos aqui seguindo, ó, ponta seca em uma das extremidades do segmento, fazemos uma abertura que passe do meio, e aí fazemos aqui os pequenos arcos. Olha só, os pequenos arcos aqui, ó. Fazemos aqui os pequenos arcos.
vamos lá em D, fazemos também esses arcos e fazemos agora a reta que passa por essas duas interseções desses arcos. Tá bom? Então vamos pegar aqui a nossa régua, coloca um ponto aqui na interseção, coloca o outro ponto na outra interseção e construímos, por fim, essa nossa reta aqui na cor azul. E essa reta que nós construímos é exatamente a nossa reta S, e é uma reta paralela à reta R, tá bom? Existem ainda outras maneiras de fazer a construção da reta paralela, mas eu acho que esses três métodos que nós fizemos, eu acho que já são bem interessantes e o vídeo ficaria muito, muito, muito longo se fôssemos tratar de mais casos, tá bom? Então, por hoje é só, espero que tenham compreendido, tentem fazer as construções, tá bom? Até a próxima, valeu!